Olá turma, meu nome é Samuel Oliveira, eu faço parte da Residência Pedagógica de Matemática da UESC e atuo na Margarida Pereira. Juntamente com meus colegas João Felipe e José Roberto, hoje falaremos um pouco sobre equação do primeiro grau. Bem, então, o que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é uma expressão em que o grau da incógnita é 1. Mas primeiramente, o que é uma incógnita? Uma incógnita é um valor que você deseja descobrir. Geralmente, nas equações ele é representado pela letra x. E o seu grau, como já dito, o seu expoente é 1. Bem, como podemos representar uma equação do primeiro grau? A representação geral de uma equação do primeiro grau se dá por ax mais b igual a 0, onde o que significa esse a e o que significa esse b, pois o x já sabemos que é uma incógnita. O a e o b são coeficientes, são necessariamente números. Porém, o a não pode assumir o valor de 0, já o b pode assumir qualquer valor real. Bem, e para caracterizar definitivamente uma equação, temos que ter um valor desconhecido, que no caso é incógnita, representada por x, e uma igualdade. Isso caracterizará uma equação do primeiro grau. Bem, agora vamos resolver alguns exemplos de equação do primeiro grau. No primeiro deles temos x menos 2 igual a 0. É interessante que mantenhamos no primeiro membro apenas elementos que contenham x e no segundo membro elementos que não contenham x. Portanto, o menos 2 que está no primeiro membro é indesejado e devemos retirá-lo daí, de alguma forma. E como faremos isso? Adicionaremos mais 2 em ambos os lados da igualdade. Por que ambos os lados? Para manter o equilíbrio da equação. Algo que é adicionado no primeiro membro também deve ser adicionado no segundo membro. Assim, efetuando as operações agora necessárias entre menos 2 do primeiro membro com mais 2 também do primeiro membro, vemos que um anula o outro, resultando apenas em x no primeiro membro, como desejado. Já no segundo, 0 mais 2, eu tenho ainda o 2, que nos dá, nesse caso, o valor da incógnita que era desejado. Já no segundo exemplo, temos x mais 5 igual a 8. Nesse caso, eu tenho no primeiro membro x mais 5 e no segundo membro o 8. Assim como no primeiro exemplo, não é interessante que esse mais 5 permaneça no primeiro membro da equação. Portanto, iremos subtrair 5 em ambos os membros da equação, tornando-a ainda equilibrada, porém anulando o mais 5 que está no primeiro membro da equação. Então vejamos. Subtraindo o mais 5 com o menos 5 do primeiro membro, eu tenho que esses termos se anulam. E subtraindo no segundo membro da equação 8 menos 5, que nos dá o valor de x, que é igual a 3. Partindo agora para o terceiro e último exemplo da aula, temos aqui 3x menos 2 igual a 1. Novamente, é interessante manter apenas no primeiro membro da equação termos que contenham x. Portanto, eu não desejo que esse menos 2 permaneça no primeiro membro. Portanto, iremos anulá-lo fazendo algumas operações. Para anular esse menos 2, eu tenho que ter um número que, somado com ele, resulte em 0. E qual é este número? Esse número seria ele mesmo, porém com o sinal trocado, ou seja, o mais 2. Lembrando que tenho que, neste caso, adicionar 2 em ambos os lados da igualdade para que se mantenha o equilíbrio. Nesse caso, agora efetuando as operações necessárias, eu tenho aqui 3x menos 2 mais 2 é igual a 1 mais 2. Agora já sabemos que o menos 2 com mais 2 se anulam, sobrando apenas 3x no primeiro membro, que é o desejado, apenas elementos com x. E no segundo membro, eu tenho ainda uma operação para fazer, que é 1 mais 2, que é igual a 3. Por fim, temos uma situação que é interessante simplificar ao máximo a equação. O que isso quer dizer? É deixar o coeficiente de x igual a 1. E como eu posso fazer isso? Eu posso, neste caso, dividir toda a equação por 3.
E dividindo por 3, eu simplifico o 3 se multiplica o x com o 3 se está dividindo, restando apenas x, e eu simplifico o segundo membro da igualdade também, me resultando no valor de x, que é o desejado, que é aquilo que eu queria encontrar, que é igual a 1. É isso, espero que tenham gostado da aula, e até a próxima. Tchau, tchau.